O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Yuri Schneider no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. A tese investigou a inefetividade das agências reguladoras brasileiras frente a um déficit democrático em sua criação, instituição e na sua atuação. Bom, professor, agora a gente vai querer saber qual a metodologia utilizada, então, para fazer essa pesquisa. Quando comecei a trabalhar com a tese, daí realmente há necessidade de existir esse campo, né, esse terreno metodológico muito bem fundamentado. Não me atrevi a sair daquele método que já trabalhava com o PPGD em Direito da Unicinos, já no mestrado, né? Então, continuei, digamos assim, a trilhar esse caminho pela mesma metodologia. Inclusive, numa parte da tese, eu deixo bem claro, né, que o método utilizado ele foi a partir da ideia de um método hermenêutico linguístico apoiado na obra de Leni Streck, né, que faz, no caso, uma releitura do método fenomenológico hermenêutico de Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, né, onde esses autores eles fazem uma revisão crítica desses temas, digamos assim, revisitando a tradição filosófica através da linguagem, mas principalmente, né, a ideia de proximidade com a praxis humana e também, e isso é o mais importante de tudo, né, a ideia de uma referência no plano da historicidade. Mas um pouco ligado a isso também, essa ideia metodológica do próprio professor Leni Streck, apoiado nesses dois autores também, é importante revisitar o filósofo que comentei, que foi o filósofo John Dewey, que na década de 20 e início da década de 30 foi realmente um filósofo americano que trouxe uma contribuição vasta para o campo, principalmente da pedagogia, né? Não é muito trabalhado, como eu já havia referido, dentro do direito, digamos, o filósofo John Dewey, mas e por isso mesmo que eu trouxe, né? Porque as ideias dele de democracia cooperativa, reflexiva do conhecimento, ou só democracia do conhecimento, nos trazem um refinamento muito maior quanto à participação democrática. Nós vivemos hoje, digamos assim, numa democracia representativa, né? Ou, poderia dizer também, numa pseudo-democracia, porque essa democracia onde de 2 em 2 anos nós participamos do processo democrático, votando, né, digitando lá na urna e depois simplesmente voltando às nossas casas, aos nossos trabalhos e continuando a viver nossas vidas simplesmente como simplesmente espectadores ou telespectadores desse cenário político de não participação. Isso não é, para mim, né, uma democracia plena. E quando nós também trabalhamos com a ideia de democracia participativa, aquela que é um pouco mais já participativa, como, por exemplo, aquilo que foi instituído no Rio Grande do Sul há um tempo atrás, não pelo Partido dos Trabalhadores, mas já por um outro político, Bernardo de Souza, né, há muitos anos, como a ideia do orçamento participativo, também não nos traz, talvez assim, algum resultado tão expressivo. Já na democracia cooperativa reflexiva do conhecimento, o que eu acho interessante, essa ideia trazida pelo John Dewey, é que a pessoa ela tem que ter o direito de ter a explicação daquilo que ela está participando, na sua linguagem, com a sua compreensão. Então, não interessa que a pessoa more numa comunidade pobre ou ela tenha realmente, seja abastada, até mesmo intelectualmente e financeiramente. Essa pessoa, por exemplo, que mora na comunidade, ela tem que ter o direito, dentro daquilo que, no caso do seu conhecimento, das limitações do seu conhecimento, de saber muito bem naquilo que ela está votando. O que nós percebemos, principalmente nas agências reguladoras, é que isso não acontece, né? As audiências públicas, as consultas públicas, como eu costumo dizer até aos meus alunos, parecem que estão ali colocadas só para inglês ver, né? Porque, na verdade, fica muito difícil, às 4 horas da tarde, de uma terça ou quarta-feira, um trabalhador sair do seu trabalho e ir até, por exemplo, um hotel de luxo, 5 estrelas, participar de uma audiência pública, né? A pessoa se sente até constrangida de ir a um local desses. Então, a participação popular ela é mínima. Certo, professor. Bom, não houve exatamente uma ida a campo, né? Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais como é que foi esse processo, então, junto aos sites das agências reguladoras para buscar esses documentos. Pois olha, os sites das agências reguladoras, eles me ajudaram muito, porque talvez eles não consigam esconder realmente esta ideia de inefetividade ou efetividade. Eu não posso ser também tão radical, né?
Eu não posso trazer a ideia de que as agências reguladoras hoje elas têm um déficit total, 100% de não participação. Muitas delas até tentam, né, participar da vida ou tentam fazer a sua atuação da maneira mais eficiente possível. Mas muitas vezes as influências externas, né, políticas, econômicas, não as permitem que realmente alcancem os seus objetivos. Então, os sites das agências reguladoras, eles nos trazem muito a atuação, mesmo que eles não queiram que nós possamos ver, ele está ali muitas vezes. Se ela é efetiva ou inefetiva, está ali presente. Em todas elas. O site das agências reguladoras federais, da nossa AGERGS aqui do Rio Grande do Sul, de outras agências reguladoras. E também foi importante visitar essas agências reguladoras estrangeiras, né? Como, por exemplo, a Food and Drugs nos Estados Unidos, que nós temos lá, que é como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil, né? Que foram modelos que realmente influenciaram muito nos modelos das agências reguladoras trazidas na meados da década de 90 para o Brasil. Então, nós vemos realmente as diferenças, podemos comparar essas diferenças. Esta pesquisa que fiz nos sites, né, foram muito importantes até para a tese de todas elas, da participação, da legislação das agências reguladoras, mas também não foi só o site, não. Hoje em dia você abre um jornal e você vê a não participação ou a má participação de uma agência reguladora no cenário estatal brasileiro. E o senhor teve alguma dificuldade durante esse processo, professor? Olha, sobre o colhimento de material, eu acho que realmente nas agências reguladoras não, né? Claro que em algumas ligações, digamos assim, se eu fui a campo, eu acho que talvez através de algumas ligações que fiz diretamente para a ouvidoria dessas agências reguladoras, mas eu sempre fui muito bem atendido num primeiro momento, aquilo que poderiam me informar, me informaram, né? E de vez em quando algumas informações um pouco mais, digamos assim, complexas, talvez a pessoa que ali estaria atendendo nem teria os dados para me fornecer, então talvez a dificuldade maior tenha sido essa. O senhor comentou no bloco anterior que tem uma ligação com o tema, não só como advogado, como professor também. Como é que foi ter esse distanciamento como pesquisador, então, para poder analisar? Isso é a ideia de tentar sair desse cenário, né, de atuação como jogador que está no campo e agora participar, digamos, como técnico, montando um time, montando uma estrutura, é bem complicada. Porque ao escrever aquilo que realmente deveria ser, tu sempre tem aquele, digamos assim, aquele elemento que fica, de certa forma, te cutucando ali, mas realmente a realidade é outra, né? A realidade é outra. Então, na verdade, foi interessante sair desse papel, mudar de papel, né? Aquele de atuação, aquele como advogado, que defende empresas muitas vezes nas agências reguladoras por alguma fiscalização, alguma coisa mal feita, ou então aquele que defende o consumidor frente a uma agência reguladora que não atuou para ele. É difícil tu sair de cenário, realmente, muitas vezes, e trabalhar academicamente. Não é muito fácil, não. Tá certo, professor. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Yuri Schneider, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?